Olá, você que está vendo essa aula, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Júlio César e nós estamos gravando mais uma aula do nosso curso de trigonometria. Na aula anterior nós falamos um pouquinho mais sobre ângulos simétricos, o básico, estudamos com os ângulos de 30 e 150 graus. Se você não viu a aula anterior, eu sempre recomendo que pegue o curso desde o começo, mas para esta aula aqui é de extrema importância que você pegue a aula anterior, porque lá eu detalhei essa questão aqui do 30 e 150 graus, tá bom? Não vou repetir porque senão perde o propósito e o vídeo vai ficar muito mais longo. Dando prosseguimento, o que eu vou fazer aqui, eu fiz detalhado lá no outro vídeo também, tá? Dando prosseguimento, eu peguei o transferidor, coloquei aqui no meu desenho, tá? Montei essa tabelinha aqui que a gente já vai entender por quê. Coloquei o meu transferidor aqui, aí. Marquei 45 graus aqui. E aqui eu também marquei 45, olha aqui, ó. Tá vendo? Entre o 40 e o 50, marquei 45. E isso aqui, na verdade, é 135 graus, porque ó, tá entre o 130 e o 140, tudo bem? Então eu marquei isso aqui, e agora nós vamos encontrar os valores de seno e cosseno do ângulo de 145 graus. Novamente eu digo, pegue a aula anterior para você entender toda essa questão aqui, dessa marcação que eu estou fazendo agora. Então aqui, ó, o seno é representado no eixo Y, S de seno, S de subir, o que sobe é seno. Então tá aqui, ó, o valor do seno de 45 graus é esse intervalo aqui, ó. Ele vem daqui desse pontinho que é a origem, até aqui onde bateu a nossa projeção ortogonal. Então tá aqui. Esse valor aqui é o de cosseno, o de seno, de 45 graus. Se você se lembra das aulas bem anteriores, nós demonstramos os valores de seno, cosseno e também da tangente de 45 graus, utilizando um triângulo retângulo isósceles. Que no fim, eu te falei que aquele triângulo era nada mais nada menos que a metade de um quadrado. Tá bom? Por isso que eu falo, pega o curso desde o começo. Era metade de um quadrado. Então, olha que interessante. Quando eu for projetar aqui, ó, quando eu for fazer a projeção ortogonal do ângulo de 45 graus no eixo X, para encontrar o seu valor de cosseno, eu terei que o seu cosseno vem daqui até aqui. E essa medida aqui é essa medida que está aqui. Ou seja, lembra que lá eu provei que o seno e o cosseno de 45 graus têm o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2? Então, aqui ó, essa medida aqui equivale a raiz de 2 sobre 2, e essa medida aqui também equivale a raiz de 2 sobre 2. Seno e cosseno do ângulo de 45 graus tem o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. E aí, se você notar com um pouquinho mais de cuidado, você vai ver que se essa medida aqui é igual a essa medida aqui também acaba sendo igual a essa, e essa aqui também acaba sendo igual a essa. Eu tenho aqui então um quadrado. E isso vem a calhar com aquela demonstração que nós fizemos, que eu parti de um triângulo retângulo isósceles, esse lado igual a esse, e aqui um ângulo reto, e acabei formando um quadradinho. Esse lado aqui tem a mesma medida desse, e portanto, seno e cosseno de 45 graus tem o mesmo valor. Legal? Bacana. Agora, e se nós continuarmos aqui, ó, para o ângulo de 135 graus? Quando nós formos fazer a sua projeção ortogonal aqui no eixo dos senos, olha o que vai acontecer. O seno do 135 graus coincidiu com o seno do 45 graus, assim como o seno do 150 coincidiu com o seno do 30 graus. Quando isso acontece, nós dizemos que esses ângulos são simétricos. Eles são simétricos. E nesse caso, como eles estão no primeiro e segundo quadrantes, ainda vou falar sobre os quadrantes com mais detalhes depois, os senos têm o mesmo sinal, inclusive. Então, por isso que eu falo que é o mesmo valor. Na aula passada, você viu que os senos de 150 e 30 eram iguais, são iguais, enquanto que os cossenos são iguais em módulo, porém um é positivo, porque está no eixo x positivo, à direita da origem, e o outro é negativo, porque está no eixo x negativo, no semi-eixo x negativo, à esquerda da origem. E o mesmo vai acontecer agora. Os senos aqui, ó, 45 e 135 são iguais, porém os cossenos, enquanto esse daqui é raiz de 2 sobre 2 positivo, aqui vai dar
raiz de 2 sobre 2, só que negativo, certo? E aqui nós formamos também um quadradinho. 135 e 45 formam um outro par de ângulos simétricos. Na aula passada, eu até peguei aqui, ó, essa medida do cosseno de 30 graus e transpus para cá, ó, e você viu que deu a mesma medida com o cosseno de 150. Eu vou tentar fazer isso agora com o de 45 em relação ao de 135. Vamos ver se vai bater certinho. Peguei aqui, ó lá, ó. Novamente, peguei o cosseno de 45, é a mesma medida, ó. Não mexi no compasso, só girei. Tá lá, é o mesmo valor de cosseno. Tudo bem, gente? Só muda o sinal, porque um está no eixo x positivo e o outro no negativo. Um está à direita da origem e o outro à esquerda da origem. Vamos montar mais um parzinho? Muito simples, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui, ó. Pega o transferidor, coloca lá a linha com essa reta aqui do eixo x, que eu estou chamando de eixo x, mas na verdade é eixo dos cossenos, porque estamos falando de trigonometria, tudo bem? Vamos alinhar aqui com o eixo dos cossenos e também alinhar essa marcação que nós temos aqui no centro do transferidor com o eixo dos senos, para ficar perpendicular. Legal. Feito isso, nós vamos marcar agora um outro par bem interessante para se trabalhar, aqui, ó, começando pelo 60 graus, olha o 60 aqui, ó. O 60 coincide com 120. Tá lá. E agora eu vou pegar, do outro lado aqui, o ângulo de 120, que coincide com 60. Aí você fala, então o que eu escolho aqui, eu olhei para o 60 e vi que ele bate com 120, então do outro lado eu vou pegar o 120. É isso mesmo, é assim mesmo que funciona. E o que vai acontecer? Vamos fazer aqui vamos ligar aqui esse ponto com a origem. Aqui nós temos 60 graus. E agora vamos ligar esse outro ponto também com a origem. E aqui nós temos 120 graus. Só para a gente deixar mais completinho e conseguir enxergar melhor, eu já vou marcar aqui, ó, 90 graus. Aqui nós temos 90 graus, que é o nosso ângulo reto. Lembra lá na aula de classificação de ângulos, lá no começo do nosso curso, aquele ângulo que forma um L? Aqui, ó. É o ângulo reto, 90 graus. Agora perceba que, do 90 para o 120, eu tenho que avançar 30 graus. Eu estou somando 30 graus. E do 90 para o 60, eu tenho que retroceder, eu tenho que recuar, tenho que voltar 30 graus. Estou voltando 30 e cheguei em 60. Perceba que o quanto eu abri aqui é o mesmo que eu abri aqui. Essa abertura aqui angular é a mesma. Então aqui eu tive que fazer uma abertura de 30 graus para avançar para o 120 e aqui uma abertura de 30 graus para voltar para o 60. O que eu quero te dizer é o seguinte, esse V que eu formei aqui, ó, é simétrico. Tudo que está à esquerda do eixo dos senos está igualmente à direita também do eixo dos senos. E tudo isso acontece com todos os pares. Ó. Esse V mais aberto, esse outro mais fechadinho e esse que nós estamos estudando agora. Tudo bem? Agora vamos lá. Ó. Projetando o ângulo de 60 graus no eixo dos cossenos e também no eixo dos senos. Tá aí. Se você está me acompanhando desde a aula anterior, você já sacou que aqui eu vou pegar os 120 graus e ele vai ter o mesmo valor de seno de 60. Por isso que em aulas anteriores eu pedi para você, acredite que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Eles são suplementares. Ângulos suplementares têm o mesmo valor de seno. Lembra disso? Então agora eu estou te provando. Eu ficava falando, no círculo trigonométrico eu vou te mostrar. Estou te mostrando agora. E quando eu for projetar, aqui, ó, 120 graus no eixo dos cossenos, eu vou ter isso daqui. Só lembrando que nós medimos seno e cosseno a partir da origem dos eixos ordenados. Então eu pego daqui e subo para medir os senos, e daqui, ou desço, se for o caso, quando nós tivermos a circunferência trigonométrica completa. E no caso do eixo dos cossenos, eu pego daqui para a direita, ou daqui para a esquerda, tudo bem? Agora vamos ver o seguinte, aqui nós temos 60 graus, eu bati
o cosseno aqui, e o seno está aqui em cima. Seno de 120 de 60, legal, mesmo valor, assim como nos outros pares que nós já vimos. Agora você lembra que eu te falei também sobre ângulos complementares? Pega o curso desde o começo, para você entender tudinho e ficar fera em trigonometria. Nos ângulos complementares eu dizia o quê? Ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o que são ângulos complementares mesmo? São aqueles que, quando somados, resultam em 90 graus, só para a gente não confundir. Os suplementares, quando somados, chegam em 180. Os complementares, quando somados, chegam em 90. Agora nós estamos estudando o ângulo de 60 graus. 60, para chegar em 90, eu preciso somar quanto? Preciso somar 30. Então, 30 é o complementar de 60, assim como 60 é o complementar de 30. Legal. Se ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, quanto será que vai valer o seno de 60 graus? Que é tudo isso daqui, ó, que vem daqui da origem até aqui em cima. O seno de 60 graus será igual ao cosseno de 30 graus, que é essa medida aqui, ó, que é justamente raiz de 3 sobre 2. E da mesma forma, o cosseno de 60 graus será igual ao seno de 30 graus. Olha aqui, ó, formando mais um quadradinho. Ó. O cosseno de 60 graus, que vem daqui até aqui, ó, projetei o seno aqui no cosseno. Desculpa, projetei o 60 aqui no cosseno. O cosseno de 60 graus, que é esse pedacinho, é igual ao seno de 30 graus, que é esse pedacinho. Certo? Vamos dar uma comprovada aqui rapidinho. Ó, cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30 graus. Olha lá, ó, batendo lá em cima. Ó. Certo? E o seno de 60 graus, deixa eu ver se chegou lá. O seno de 60 graus será igual ao cosseno de 30 graus. Olha como bate certinho. Tá entendendo, gente? Então é isso daí, ó. Tudo que nós provamos lá com os triângulos, no caso do 45 graus, do 30 e do 60, que eram triângulos... aqui no 45 eu usei um triângulo retângulo isósceles, e aqui no 30-60 eu usei um triângulo equilátero. Lembra das aulas anteriores? Tudo que nós vimos lá, estamos demonstrando agora aqui nesse semicírculo, que serve como base para o estudo do ciclo trigonométrico. Legal? O que mais que nós percebemos? Eu não vou nem detalhar os 120 graus, porque nós já detalhamos com esses dois pares aqui anteriores. Para dar prosseguimento, o que nós podemos ver aqui? Ó? Lembrando que o raio do círculo trigonométrico é unitário, ele vale 1. O que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, olha só. Quando eu tenho 30 graus, eu tenho duas coordenadas aqui, ó, um pouquinho, vamos colocar assim, ó, um pouquinho está no cosseno e um pouquinho está no seno. Com 45 graus também, um pouquinho está no cosseno e um pouquinho está no seno. Você percebe que à medida que eu vou subindo, o seno vai aumentando e o cosseno vai diminuindo? Interessante, né? Agora eu te pergunto, e quando eu estiver no zero? 0 grau. 0 grau, eu vou ter a marcação em cima desse pontinho aqui. Qual que vai ser a projeção no seno? A projeção no seno, que é esse eixo vertical, ó, vai bater no próprio zero, que é a origem do sistema de eixos ordenados. Então, se a projeção do seno de 0 grau vai bater no próprio zero, quer dizer que essa medida aqui é zero. Né? Se eu colocar o compasso aqui, não tem nem como colocar, ó, não tem nem como marcar como eu fazia com os outros valores. Concorda comigo? Então, o seno de 0 grau é zero. Agora olha que interessante, você fala, mas ainda não entendi. Tá, então qual é o cosseno de 0 grau? O cosseno de 0 grau, aqui está o ponto que indica 0 grau. E o cosseno é representado no eixo x. Se eu for projetar o ponto aqui no eixo x, não tem nem o que projetar, porque ele já está sobre o eixo x. Ele está totalmente no eixo x, ou seja, ele não tem nada no y, não tem nada de seno, porém ele tem tudo no eixo x, no cosseno. Ou seja, quando eu projetar, se é que é possível projetar, que na verdade nem dá porque ele já está aqui, olha só qual que é o comprimento do cosseno de 0 grau. Ó, o cosseno de 30 é isso aqui, o de 45 é isso, o de 60 é isso. E o de 0? É tudo isso aqui, que é o próprio raio.
e o raio é unitário. Então, se o raio é unitário e o cosseno de zero é o próprio raio, o cosseno de zero vale 1. O cosseno de zero vale 1. Legal. E para o 90 graus, como que vai ficar? O pensamento é análogo. A única coisa que vai mudar, que na verdade nem muda, porque nós já estudamos isso, o 0 e 90 graus não são complementares. 0 mais 90 não dá 90? Pode parecer estranho, mas 0 mais 90 dá 90, então eles são complementares. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Se o seno de 0 grau é 0, o cosseno de 90 será 0. O seno de 1 é igual ao cosseno do outro. Se o cosseno de 0 grau é 1, porque é o próprio raio que está aqui, ó. Se o cosseno de 0 grau é 1, então o seno de 90 graus, olha lá, ó, que é o próprio raio, ó, o seno de 90 graus é 1. Lembra? Em ângulos complementares, 0 mais 90 dá 90, são complementares. Em ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E aí nós provamos então para você que realmente o seno de 90 graus é igual a 1 e o cosseno de 90 graus é igual a 0, porque vai estar aqui. E em contrapartida, o seno de 0 grau é 0 e o cosseno de 0 grau é 1. Tudo bem? Eu queria preencher essa tabelinha com vocês já nesta aula, mas aí o vídeo vai ficar muito mais longo, então vamos parar por aqui. Se você teve alguma dúvida, comente, eu vou te ajudar, vou te responder. Só que você pode também voltar ao vídeo, assistir novamente, volte a um ponto que você acha que ficou meio complicado, ou volte todo, né? Essa é a vantagem da videoaula, tudo bem, gente? Mesmo assim, comente que eu respondo. Espero que tenha gostado, dá um like, compartilha e até a próxima aula.